A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor. Hoje são 18 de fevereiro de 2019, segunda-feira. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que diz assim, no 1 Coríntios 15, 19. O apóstolo Paulo nos diz assim, instruído pelo Espírito Santo: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos o mais miserável de todos os homens. Aqui, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo está nos relatando, que às vezes muitas pessoas, muitos cristãos ainda agarrados com as coisas materiais, com as coisas desse mundo perdido, desse mundo caído. Então o apóstolo Paulo ele nos relata aqui sobre isso, Então sobre isso, que nós o verdadeiro cristão que é o cristão do céu, que é o homem que pensa no céu, nas coisas do céu, ele não está preocupado com as coisas da terra, ele está focado nas coisas celestiais, Porque as coisas celestiais, as coisas do céu é onde nós vamos passar a nossa eternidade. Esse tempo que o Senhor nos deu aqui na terra é passageiro, meus amados. Então esse tempo ele já está findando, já está chegando já no final de tudo. Muitos não estão acreditando, muitos estão negligenciando isso, a palavra do Senhor, a palavra dos profetas, mas só que o Senhor vai cumprir, a palavra dele vai ser cumprida. Se você crê ou não, vai acontecer. Se você crê, também vai acontecer da mesma forma, porque Deus ele não depende de você, não depende de mim para nada. Entendeu, meus amados irmãos? Eu quero relatar aqui sobre o apóstolo Paulo, meus amados. O apóstolo Paulo, meus amados, foi um judeu convertido a Cristo e escolhido por Deus para pregar aos gentios em 2 continentes, meus amados irmãos. Se tornou um dos homens mais influentes entre os seguidores de Jesus. O apóstolo Paulo foi um dos homens mais influentes entre os seguidores de Jesus, Então nós que quisermos ser um cidadão do céu, nós temos que ser seguidores de Jesus, não evangélico. Nós temos que ser seguidores de Jesus, não evangélico. O Senhor ele não vem buscar um membro da Assembleia de Deus, um membro da Presbiteriana, um membro da Metodista, entendeu? Um membro da Deus é Amor. O Senhor vem buscar homens e mulheres lavados e remidas no sangue do Cordeiro. Placa de igreja não vai te levar no céu, meus amados. Você tem que fazer diferença. Você tem que ser uma pessoa lavada e remida no sangue do Cordeiro. Tem que nascer de novo. E a maioria dos cristãos não nasceram de novo. Estão levando um evangelho superficial. E esse evangelho superficial vai conduzir muitas almas ao inferno. Entendeu, meus amados irmãos? Então, meus amados irmãos, dos 27 livros do Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Destas 13, meus amados, epístolas, as últimas 7 foram escritas enquanto ele vivia na realidade, meus amados, na realidade que poderia morrer a qualquer momento. O apóstolo Paulo aqui, ele vivia na iminência da morte a qualquer momento. Então o verdadeiro cristão, ele tem que estar esperando, ou o arrebatamento pode acontecer primeiro, ou a morte vem primeiro. Mas o cristão, o verdadeiro cristão, ele está preparado. A morte não vai pegar ele de surpresa, e nem o arrebatamento não vai pegar ele de surpresa. A morte não vai pegar ele como um ladrão, e também o arrebatamento não vai pegar ele como ladrão. O ladrão vem para aquelas pessoas que estão desapercebidas, que estão desligadas das coisas do Senhor. Entendeu, meus amados irmãos? No final da sua terceira viagem missionária, meus amados, Paulo foi preso em Jerusalém. Alguns judeus queriam matá-lo. Alguns judeus naquela época queriam matar Paulo. Ele continuou durante mais 4 anos encarando a possibilidade de ser condenado à morte. Paulo ele não desanimou, ele continuou. Paulo, a morte para ele não temia ele não. A pessoa falava que ia matar o apóstolo Paulo, ele não temia, ele continuava. Então esse é o verdadeiro cristão, É o verdadeiro cristão, nada vai temer, ele pode vir Satanás pode lançar qualquer coisa contra ele, mas ele não vai temer, ele vai seguir em frente. Esse é o verdadeiro seguidor de Jesus, Esse é o verdadeiro seguidor, não é o evangelho que nós se vê hoje, esse evangelho superficial,
As pessoas, quando falam em morte, elas já têm medo, já parece um ímpio, né? As pessoas, os cristãos de hoje, quando morre uma pessoa, parece um ímpio, né? Para que desespero, meus amados? Se sabemos que a morte, o que o apóstolo Paulo nos diz aqui? Que a morte, ela vai nos adiantar o encontro com Deus. Não precisamos de desespero, entendeu? Eu falo a verdade para vocês, eu falo de mim hoje. Eu estou falando aqui, o que eu estou falando aqui é de mim. Deus sabe que eu estou falando a verdade. A morte, se ela vier para mim hoje, vai ser um alívio. Entendeu? Vai ser um consolo para mim, ela vai me adiantar, a morte, ela vai me fazer um favor, ela está me adiantando meu encontro com Deus. Então o verdadeiro cristão, ele pensa dessa forma, entendeu, meus amados irmãos? Então o apóstolo Paulo, ele foi muito perseguido pelo imperador Nero, né, meus amados irmãos? E durante essa perseguição do apóstolo Paulo, Paulo escreveu 4 cartas, meus amados: Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Ele disse aos cristãos de Filipe, aqui é uma mensagem que Paulo disse aos cristãos de Filipe, que está lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 19 a 21, que diz assim o apóstolo Paulo: porque estou certo disso mesmo, pela vossa súplica, pela vossa provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, né? Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que nada serei envergonhado, né? Paulo não tinha vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, né, meus amados irmãos? E se continuando, antes com ousadia, como sempre, também agora será Cristo a morte. Então, quer dizer, Paulo, ele não tinha medo da morte. Aqui ele relata lá em Filipenses, meus amados podem ler depois, que está em Filipenses capítulo 1, 19 a 21. Aí no final aqui o Paulo diz assim, olha que coisa mais linda que o Paulo diz: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, meus amados, que eu acabei de falar, o viver para nós, verdadeiro cristão, é Cristo. A pessoa que vive para Cristo, a pessoa que vive buscando as coisas do céu, as coisas celestiais, a morte para ela vai fazer um favor, ela não tem medo da morte. Agora, as pessoas que estão desligadas do céu, a morte para ela é um desespero. Então o verdadeiro cristão, ele tem que estar focado com o céu, nas coisas celestiais. Eu falo para mim hoje, que volto a falar, se a morte vier para mim hoje, vai fazer um favor para mim. Não pense ela que ela vai fazer mal para mim, ela vai fazer um favor. Ela vai me adiantar meu encontro com Jesus. Entendeu, meus amados irmãos? Esse é o pensamento do verdadeiro cristão, não do religioso, não do evangélico. Eu falo do verdadeiro cristão, seguidores de Jesus. Entendeu, meus amados irmãos? Embora, meus amados, a Bíblia não relate todos os detalhes, tudo indica, meus amados, que o apóstolo Paulo foi de fato posto em liberdade para fazer mais algumas viagens missionárias. Quer dizer, o Senhor Jesus libertou Paulo para ele fazer mais umas viagens missionárias, que Paulo ainda faltava mais um evangelho para pregar, né, meus amados irmãos? Meus amados, ainda durante o reinado de Nero, um dos imperadores que perseguiu os cristãos, que Nero foi um dos imperadores que mais perseguiu o cristão, que jamais matou o cristão, né, meus amados irmãos? Ele foi preso, meus amados. Ele foi preso novamente, Paulo foi preso novamente. E durante esta prisão, ele escreveu suas últimas cartas, né? Suas últimas cartas. O Paulo, durante essa prisão, que ele foi preso de novo, ele escreveu mais duas epístolas, né? Que foram 2 para Timóteo, né? E uma para Tito. Foram as últimas 2 epístolas do apóstolo Paulo, né, meus amados irmãos? E nessas epístolas, o tom do apóstolo Paulo, meus amados, continuou mesmo, né? Ele começou a falar sobre a iminência da morte, né? A iminência da morte é a morte certa, né? Que diz assim lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim, instruído pelo Espírito Santo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Olha aqui que coisa mais linda. O tempo da partida do Paulo, ele sabia que a qualquer momento a morte viria sobre ele. Ele teria que encarar a morte, mas o apóstolo Paulo não tinha medo da morte. Então, o que eu volto a falar, o verdadeiro cristão não tem medo da morte. O verdadeiro cristão, ele encara a morte, ele não tem medo da morte não, porque a morte vai fazer um favor para ele, vai nos adiantar. A morte do verdadeiro cristão, meus amados,
se a morte vier primeiro para mim antes do arrebatamento, vai me fazer um favor, a coisa que eu mais quero é sair desse mundo perdido, esse mundo está entregue a Satanás, as coisas que cada dia vai se passando, vai se tornando pior. Então cada dia que passa, meus amados irmãos, vai aumentando o número de ímpios e vai diminuindo o número de seguidores de Jesus. Com o pecado como está, você entendeu? O certo é o errado, e o errado é o certo, entendeu, meus amados? Então, cada dia que passa, as coisas vão se tornando pior. Então, se a morte vier para mim, ou o arrebatamento vier para mim, é um consolo para mim. Vai estar fazendo um favor para mim, é um consolo para mim. Porque eu vou falar para a verdade, hoje, eu almejo as coisas do céu, eu almejo o céu, eu anseio pelo arrebatamento, eu anseio, se a morte vier para mim, eu vou encarar ela. Então, o verdadeiro cristão, ele está firme na promessa do Senhor, que o Senhor nos fez uma promessa. Entendeu, meus amados irmãos? Meus amados irmãos, agora aqui o apóstolo Paulo ele mudou um pouco o tom da mensagem dele, instruída pelo Espírito Santo, que diz assim: mas a preocupação de Paulo não foi medo de morrer. Quer dizer, o apóstolo Paulo não tinha medo de morrer, ou medo do que acontecia com ele após a morte. O apóstolo Paulo não tinha medo, porque ele tinha certeza da salvação dele. Então o verdadeiro cristão, ele é convicto da sua salvação, ele tem certeza da sua salvação, você entendeu? Hoje você pergunta um cristão, às vezes a maioria dos evangélicos, né? Você pergunta um evangélico se ele tem medo de morrer, se ele morrer, para onde vai a alma dele? Ele coça a cabeça, não sabe o que fala. Entendeu, meus amados irmãos? Então, o verdadeiro cristão, ele tem certeza da sua salvação. Ele sabe que se ele morrer ou o arrebatamento chegar, ele sabe para onde vai. Entendeu, meus amados irmãos? E para esse servo do Senhor Jesus, meus amados irmãos, a morte seria um alívio, né? Bem-vindo, e marcaria o início da sua vida celestial na presença de Jesus, né? Quer dizer, o apóstolo Paulo, a morte para ele seria bem-vinda. Marcaria seu início da sua vida celestial, né? Da sua vida eterna, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele diz assim lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, meus amados, que diz assim: já agora a coroa da justiça me aguarda. Diz assim em 2 Timóteo, no capítulo 8, depois no 18, ele diz assim: já agora a coroa da justiça me aguarda, né? Qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então veja o que o apóstolo está dizendo aqui. Então em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, ele diz que o Senhor dará a coroa àqueles que almejam as coisas do céu, né? Como ele está relatando para nós aqui, aqueles que almejam, o Senhor vai dar a coroa para aquelas pessoas que almejam as coisas do céu, aquelas pessoas que buscam as coisas do Senhor, mas aquelas pessoas que estão agarradas na terra vai ficar aqui. Você entendeu? O Senhor, ele tem compromisso, meus amados, com quem tem compromisso com ele. Quem não tem compromisso com ele, o Senhor não tem compromisso com ninguém, não. O Senhor, ele vai levar, ou a morte vem primeiro, ou o arrebatamento vem primeiro, pessoas que querem compromisso com ele. Agora, essas pessoas que vivem aqui de qualquer maneira, esses evangélicos que vivem de qualquer maneira, pensam que vivem um evangelho superficial, o Senhor não tem compromisso com essas pessoas, entendeu, meus amados irmãos? E continuando diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 18. Então, meus amados, Paulo ele não temia a sua morte. Ele temia pelas pessoas que ainda permaneciam aqui. Quer dizer, a preocupação do Paulo não era encarar a morte, é com as pessoas que ficavam aqui na terra, né? As pessoas que ficavam aqui na terra, que estavam desconectadas. Paulo também preocupava muito com os falsos profetas. O que nós vemos hoje, nos dias de hoje, muitos falsos profetas levando falsos evangelhos, conduzindo as ovelhas ao inferno, entendeu, meus amados irmãos? Então, que diz assim: considere alguns exemplos. Então, meus amados, consideramos alguns exemplos de coisas que Paulo temia. Aqui, o que eu acabei de falar para vocês: desvio da fé por parte de alguns irmãos, né? O desvio da fé por parte de alguns irmãos.
Às vezes a pessoa começou bem nos caminhos do Senhor, mas logo ela desviou, porque falsos ensinadores, tem muitos falsos profetas, levando uma falsa mensagem e conduzindo as ovelhas ao inferno, né? Que os meus amados irmãos pode verificar lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3 e 4 e no versículo 19, né? Mesmo pessoas, meus amados, que começaram bem, pode se enfraquecer a sua determinação e resistir ao pecado. Quantas pessoas já desviaram dos caminhos do Senhor, né? Estão no mundo do pecado, né? Então, a preocupação de Paulo era essa. O que Paulo está refutando aqui, essa preocupação de Paulo era essa, a preocupação das pessoas que desviaram da fé. Mas o Paulo não teria medo da morte, não. Paulo sabia que se ele morresse, ele sabia para onde a alma dele iria. Então, meus amados irmãos, então aqui o Paulo fala sobre o efeito de falsos mestres, que está lá em 1 Timóteo 4, 1 a 5 e 1 Timóteo 6, 3 a 5, entendeu, meus amados irmãos? A preocupação de Paulo era os falsos profetas, como a gente vê hoje, falsos mestres introduzidos nas igrejas, levando um falso evangelho e conduzindo as almas ao inferno, entendeu, meus amados irmãos? Então, meus amados, um fator real em algum desses desvios é a influência de pessoas que distorcem o evangelho e enganam outros. Então, o que Paulo é muito o que a gente vê hoje nas igrejas. O que você vê hoje dá nojo, que eu volto a falar, dá nojo, rapaz, é uma tristeza você ir na igreja. Hoje eu ouvi uma pregação, só fala em coisas materiais, só fala em bens materiais, é projeto de vida, é campanha para Deus te abrir as portas, para Deus te dar um casamento, para Deus te dar um emprego. Então não, é evangelho, meus amados, que não tem nada a ver com Jesus. Agora, meus amados, eu te faço a pergunta, você faz um projeto de vida, por exemplo, os 2 meses durante o ano, nesse ano de 2019, aí para você ver como que não tem nada a ver com Deus. E se a morte vem primeiro a você, cadê seu projeto de vida, meus amados? Então são coisas que Deus não faz parte dessas coisas, Deus não está nisso. A nossa preocupação é com a salvação, nossa preocupação é com o céu, não tem nada a ver. Se Deus dá aqui para nós o necessário para nós comer, meus amados, está muito bom demais, entendeu, meus amados irmãos? Então Paulo viu a necessidade de calar a boca dos falsos profetas. Nós que é verdadeiro cristão, nós temos que falar a verdade, não precisa ter medo disso. Nós o verdadeiro cristão, os homens de Deus, nós temos que falar a verdade. Nós temos que não podemos ter medo desses cão gulosos, dessas raposas, né? desses ladrão de ovelha, né? Que estão arrancando a lã das ovelhas, esses falsos mestres, que eles estão cada dia mais ricos e as ovelhas não tem dinheiro para comprar um café, não tem dinheiro para comprar um remédio para sua criança. Então isso são devoradores, são raposas, né? Devoradores do evangelho, distorce totalmente o evangelho do Senhor Jesus, que está lá em Tito, no capítulo 1, no 10 a 14. Então, meus amados, a covardia do servo do Senhor, né? Que são as covardias desses que se dizem servo do Senhor, está em 2 Timóteo, no capítulo 1, no 6 a 8. Então, meus amados, se ninguém tiver coragem de se opor aos falsos mestres, sua influência seria pior ainda. Então, o cristão, o que se diz seguidor de Jesus, se não tem coragem de falar, o que Paulo está nos dizendo? Se o verdadeiro cristão não tiver coragem de falar a verdade, de bater de frente com esses falsos profetas, então você faz parte dele. Aí muitos falam assim, como é que você fala de um homem de Deus? Homem de Deus? Aonde que está o homem de Deus? Que está arrancando a lã das ovelhas? Você entendeu? Isso é homem de Satanás, não tem nada a ver com o homem de Deus. Arrancando a lã das ovelhas, as pessoas arrancando a lã das ovelhas. Tem pessoas que não têm dinheiro para comprar um medicamento, não tem dinheiro para comprar um arroz em casa e levando dinheiro para esses vagabundos aí, esses falsos profetas do evangelho. Você entendeu? Então nós temos que bater de frente contra isso. Homem de Deus é uma coisa, meu amigo. Você entendeu? Homem de Deus é uma coisa. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, contenda entre irmãos, né? Contenda entre irmãos, que 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 14 e o versículo 23, os perigos nem sempre vêm de fora, vêm de dentro mesmo. Essas igrejas que estão aí, muitas contendas dentro das igrejas, muita fofoca, muita coisa. Então, o poder de persuasão de Satanás, quando ele encontra o ponto do pecado, ele entra e faz a festa dele, né? O desrespeito para com Deus, né? A perversidade dos desobedientes, né, meus amados irmãos, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 a 5 e no versículo 3, né, meus amados irmãos. A má conduta
A má conduta de alguns, meus amados, mostra sua falta total de respeito com seu Criador. Essas pessoas, elas não têm reverência nenhuma ao Senhor. Você entendeu? Pregando um evangelho que não é o evangelho da cruz. O evangelho que o Senhor nos veio pregar é o evangelho da salvação. Agora eles distorceram a palavra do Senhor. Vê profeta dentro das igrejas e fala: Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. O cara é ímpio, rapaz. O cara é ímpio dentro da igreja, precisando da salvação. O cara fala que Deus vai colocar um carro na mão dele. Agora isso é um falso profeta, isso é um vagabundo. O cara que fala que leva uma mensagem, isso é um vagabundo, isso é um falso profeta, um profeta de Satanás. O cara precisa de salvação, aí falando que Deus vai colocar um dinheiro na mão do cara, entendeu? Isso vai falando que isso é profeta de Satanás. Então nós temos que ter muito cuidado, nós temos que bater de frente com esses vagabundos, esses profetas de Satanás, entendeu, meus amados irmãos? A falta de interesse da palavra, de muitos, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, no capítulo 4, no versículo 1 a 4. Então, meus amados, talvez um dos receios maiores do apóstolo Paulo fosse a negligência da verdade. Quer dizer, o que nós vemos hoje, negligência da verdade. Ninguém quer falar a verdade, quer levar um evangelho superficial por pessoas que dariam preferência às mensagens mais agradáveis. Quer dizer, essas pessoas também vão para a igreja, elas não querem ouvir a verdade, elas não querem ouvir a verdade da salvação, elas querem ouvir essas mensagens que massagiam o ego dela. É mensagem que Deus vai te prosperar, Deus vai te dar um carro, né? Vamos fazer um projeto de vida, que Deus esse ano vai ser melhor para você. Aí aquela pessoa sai quando depara com a morte, ela morre, e cadê o projeto de vida dela? Jesus não está nessas coisas, meus amados irmãos. Jesus não está nisso. Jesus veio pregar o evangelho genuíno. Jesus vem nos tirar da condenação eterna. Esse é o evangelho verdadeiro. Agora distorceram a palavra do Senhor hoje em dia. Então muitos ainda, meus amados, sofrem coceira nos ouvidos, né? Uma vez o apóstolo Paulo comentou com os pastores da igreja de Éfeso, né? O apóstolo Paulo comentou com os pastores da igreja de Éfeso, que diz assim, que está lá em Atos 20, no capítulo 29, que diz assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. É o que está acontecendo hoje. Meus amados, pode ver lá em Atos, capítulo 20, no versículo 19. O que tem hoje? São lobos vorazes, arrancando a lã das ovelhas. As ovelhas entram na igreja hoje e saem pelada, sai com a lã toda, sai tosquiada totalmente. Então esse não é o evangelho de Jesus, meus amados. Esse não é o evangelho de Jesus, entendeu? E muita gente, muitas pessoas passando fome na vida dentro de casa, tiram dinheiro para levar para esses falsos pastores, esses falsos mestres, esses devoradores de rebanho. É o que Paulo está falando aqui em Atos, no capítulo 20, no versículo 29. Então, meus amados, para finalizar aqui, Paulo não temia a morte. O que eu quero dizer, meus amados, Paulo não temia a morte. Paulo temia as ameaças que os cristãos ainda teriam que encarar. Paulo não estava preocupado com a morte dele. A carreira missionária de Paulo não estava preocupado com a morte dele. Ele estava preocupado em o que essas pessoas iam ficar sem um pastor. E Jesus que é para nós é que nós vivemos em santidade, vivem em consagração, esperando a volta do Senhor Jesus, que o arrebatamento está muito iminente. A morte pode se deparar com você a qualquer momento e você tem que estar preparado. Meu amigo, se você estiver despreparado, a sua alma vai perecer no inferno. Então, o que o Senhor quer de nós é isso. Nós temos que andar em vigilância, buscando constantemente a presença do Senhor. Você entendeu? A hora que você deparar com a morte, meu amigo, aí o Senhor sabe para onde vai sua alma. Agora, se você morrer desviado dos caminhos do Senhor, se você estiver participando desse evangelho de qualquer maneira, esse evangelho superficial, se a morte te deparar com você, a sua alma vai perecer no inferno. Aqui eu estou para falar a verdade, não estou aqui para te levar mensagem para massagear seu ego, não. O meu compromisso é com a verdade, meus amados. Fique na paz do Senhor Jesus.